Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo verás como possivelmente era a Terra antes dos seres humanos. Agora deixa seu joinha. E bora pro vídeo! Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra. A Terra nesse período era muito quente como uma esfera de fogo. Devido a isso não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento a Terra expeliu uma grande quantidade de gases, nitrogênio, oxigênio e vapores de água. A partir desses elementos formou-se a atmosfera que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva surgiu os oceanos primitivos. A formação dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida veio dos seres aquáticos. Portanto, a origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos, isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrela do mar, isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Pouco tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático migrando para áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água dando origem aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis denominados de dinossauros. Esse ficou caracterizado como o período Jurássico. O período Permiano deu origem às plantas com flores e os mamíferos. Os grandes répteis, denominados de dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelo a esse fato surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Os dinossauros eram grandes animais que habitaram o planeta há milhões de anos. Segundo paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há, aproximadamente, 220 milhões de anos, dominando a Terra ao longo de toda a era mesozoica. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas, tinham uma dieta baseada em carne, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldades para se locomover. Há, aproximadamente, 65 milhões de anos os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção sempre foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do Mesozoico. A partir dessa análise constaram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 e 14 km, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72 mil km por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 km de diâmetro, que se encontra na península de Yucatán, no Golfo do México, México. Em virtude da colisão, o planeta sofreu grandes catástrofes. A principal delas foi uma imensa nuvem de poeira que se ergueu até a atmosfera, impedindo a entrada da luz solar na superfície terrestre. A falta de luz gerou quedas repentinas na temperatura. Além disso, as plantas morreram, fato provocado pela impossibilidade de execução do processo de fotossíntese. Os animais que dependiam dessas plantas para se alimentar morreram de fome e também de frio e comprometeram os animais que se alimentavam desses herbívoros. Com esse acontecimento, toda a cadeia alimentar foi comprometida e provocou um verdadeiro colapso ambiental. Essas informações dão alicerce para a principal teoria acerca do fim dos dinossauros.
uma vez que essa é a mais aceita nos meios acadêmicos, mas não a única explicação para tal extinção. Alguns cientistas acreditam que a extinção dos grandes répteis não aconteceu com a queda do meteoro, mas sim por mudanças gradativas do clima que sucedia naquele período. Outros afirmam que o causador do fim dos dinossauros não teria sido apenas um meteoro, mas a queda de inúmeros deles. Apesar de haver várias explicações, hipóteses e teorias, não é possível afirmar com precisão o que realmente provocou a extinção desses enormes animais da Terra. Há 65 milhões de anos a atmosfera já estava com a mesma configuração atual e as grandes cadeias de montanhas, Alpes, Andes e Himalaia, já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água. Obrigado por assistirem o vídeo. Subscreva-se ao canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.